Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe falar as horas em inglês? E se eu te falar que não é um bicho de 7 cabeças assim? Principalmente para você que acompanha aqui os nossos vídeos e já viu aquele vídeo da gente ensinando falar os números em inglês. Né? Por que eu estou falando isso? Porque falar as horas em inglês nada mais do que você colocar os números ali, né? Por exemplo, 3 e 15. Falar 3 e falar 15. Ok? É basicamente isso. Porém, tem algumas outras coisinhas que a gente precisa aprender. Por exemplo, expressões que eles usam para falar as horas, tá? E algumas regrinhas também que a gente precisa saber para falar as horas. E o problema, tá? De falar as horas, tá? Em inglês é você perguntar e de repente ter que entender o que uma pessoa está falando para você. De novo, porque normalmente eles usam expressões então para falar das horas, tá? Vamos ver um pouquinho aqui? Então, como eu falei anteriormente aqui, falar as horas em inglês é basicamente a mesma coisa que você faz no português, tá? Então, olha aqui, são 7h15 aqui da manhã, certo? Aqui nesse nosso primeiro exemplo. Para eu falar no inglês, eu falo 7:15, beleza? 7:15, 7:15, legal? E aqui, 8h55, como eu falo 8? 8. E 55, 55, certo? E aqui 4h47, 4, como eu falo 47, 47, correto? Legal, então é bom saber que você lembra bem dos números, tá? E agora eu quero falar para você como que um nativo falaria isso aqui. Olha só. Esse primeiro exemplo aqui, ele poderia falar assim: It's 7:15. It's 7:15. Olha o segundo exemplo aqui. It's 8:55. It's 8:55. Aí começa a ficar mais difícil, né? 4h47. It's 4:47. It's 13:05. E aí? Quais são essas expressões? O porquê que eles falam dessa forma? Então, primeiramente eu quero falar aqui um pouquinho com você sobre essas expressões, tá? Palavras e expressões ali que usam, tá? Para indicar as horas. Primeira coisa aqui que é muito importante é esse it's aqui, ok? Repeat after me, it's. E esse it's aqui nada mais é do que a junção do it e o is, tá? Na forma contraída. E o que, então, por que eu uso, né? A gente já viu aqui uma aula falando sobre o it's e eu uso ele então para falar das horas, tá? Então, quando eu olho ali, por exemplo, né? 7:15 e alguém pergunta para mim, né? What time is it? Então, é dessa forma que eu pergunto as horas. Não existe só essa forma de perguntar as horas, tá? Existem outras formas, porém essa é a forma mais comum, tá? What time is it? What time is it? 7:15? No. It's 7:15, ok? It's 7:15. Então lembra, quando alguém pergunta para você a hora, antes de falar a hora, fale o it's. Alright. E o at, teacher? O at é quando a gente vai falar de horas também, mas quando a gente está falando de um compromisso, um horário marcado, tá? Por exemplo, eu vou para a escola às 8 da manhã. Então esse as aqui a gente traduziria então como at, alright? Então eu vou para a escola às 8 da manhã. I go to school at 8 a.m. Alright? Mas a gente vai falar um pouquinho mais, principalmente aí na próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre rotina, tá? A rotina diária das coisas que a gente normalmente faz e a gente fala bastante sobre horas, tá? Half, alright? Repeat after me. Half, não é half, tá? Por favor, eu falo sempre para os alunos isso aí, não é half, e ainda tem alguns alunos que acabam pronunciando half, mas o que é half? Half é metade, já que a gente está falando de horas, metade de uma hora vão ser sempre então 30 minutos, né? 30 minutes. A quarter é um quarto, então, em caso de horas, 15 minutes. Noon, meio-dia. Midnight, meia-noite, alright? One more time, repeat after me. Noon, midnight. Legal. No inglês, a gente não fala, por exemplo, 1 hora, a gente fala 13 horas, 13.
Só assim quando... mais linguagem militar, tá? Que às vezes é usado dessa forma aí, mas não é o nosso caso, então esqueça disso aqui. Eu só estou falando isso para você não falar, o teacher falou que não existe, ninguém fala assim, de repente você vê em algum filme e você vai me culpar. Eu não quero que você me culpe. Tô brincando, tá? Não assuma esse BO. Enfim, como eu não falo, então, né, a partir das 12, ali eu falo noon, né, or 12, eu não falo 13, 14, 15, eu vou falar o quê? Eu vou usar o AM e o PM. E o que eles significam então, teacher? Aqui eu vou usar basicamente para madrugada ou manhã, e o PM eu vou usar para tarde e noite. Beleza? Então vamos supor que é 7 da manhã. It's 7 a.m. É 7 da noite? Então, às 7 aqui no Brasil a gente fala 19. Então, it's 19. Não. It's 7 p.m. Ok? Beleza. E o o'clock, teacher? O o'clock é quando é a hora cheia. Então, 1 hora. 1 o'clock. 2 horas. Então, que horas são? São 2 horas. It's 2 o'clock. Alright? Então, entendemos um pouquinho aqui das expressões. Vamos aqui para o relógio. Para eu falar um pouquinho para vocês aqui sobre o to e o past. Então, para a gente falar disso, eu quero que você imagine aqui um relógio, certo? E esse relógio, eu quero que você também imagine você dividindo esse relógio na metade. Alright? Legal. Por que isso, teacher? Porque desse lado, imagine, esse aqui são os minutos que faltam e esse aqui são os minutos que já passaram. E como eu falo isso, né? Então, no inglês, quando eu falo, por exemplo, que alguma coisa já passou, né? Por exemplo, 7:15 aqui. Legal. It's 7:15. Legal, eu posso falar assim, it's 7:15. Mas eu também posso falar it's a quarter past 7. Por quê? São 15 minutos que já passaram de 7 horas. Olha aqui. 8:55. 8:55 não, né? It's 8:55. Então, vamos pensar aqui. Quantos minutos estão faltando para as 9? 5 minutos, né? Então, o que está faltando, eu vou usar o to, ok? Então, it's 5 to 9. Legal, né? E olha aqui também, ó. It's 4:47. It's 4:47. Quantos minutos aqui estão faltando para 5? 13 minutos, né? Então, it's 13 to 5. Legal? Maravilha. Então, acho que você entendeu aqui, né? Agora eu quero fazer, então, um pouquinho de exercício aqui com você. Então, eu quero que você fale para mim aqui as possíveis maneiras que eu posso falar essas horas aqui. Primeiro aqui, ó. 8:13. Então, como que eu posso falar aqui, ó? 8:13, it's 8:13. Eu posso falar também, it's 13 past 8. Certo, né? Agora, o próximo aqui, ó. 8:15. It's 8:15. It's 15 past 8. It's a quarter past 8, lembra que 15 minutos, então é um quarto de 1 hora, né? Então por isso que a gente usa a quarter. E aqui eu posso falar também o AM e o PM, tá? Dependendo aí do horário do dia, tá? Então, eu sei que é uma coisa até meio boba eu falar aqui, mas, por exemplo, você está na rua e alguém pergunta para você que horas são. Você não precisa falar AM ou PM, porque a pessoa vai saber se é manhã, né? Se é dia ou noite. Agora, se você está marcando, por exemplo, alguma coisa com alguém, é bom você falar, né? It's 8. Ok. 8 a.m. or 8 p.m. Beleza? Olha aqui. What time is it? It's 10. 10 o quê? 10 o'clock. It's 11:10. It's 11:10. Or, it's 10 past 11. It's, what time is it? It's midnight. It's midnight. It's noon. It's noon. It's 3:45.
It's 15 to 4. It's a quarter to 4. It's 2:30. It's 2:30. Legal, né? Eu falei para vocês então que não é um bicho de 7 cabeças. Por favor, se você ficou com alguma dúvida aí, mande uma mensagem pra gente, tá? Falando um pouquinho se você gostaria de uma parte 2 desse vídeo aqui, ou se você gostaria aí de simplesmente ficou com alguma dúvida em alguma coisinha, manda uma mensagem pra gente aí que a gente te responde aí com o maior carinho. Alright? Então, vejo você na próxima aula, hein? Bye, bye!